Olá, tudo bem com você? Aqui o professor Flávio Amorim e eu trago mais uma questão para a gente poder estudar junto e resolver. Aqui é uma questão bem interessante, eu gostei dessa questão. É uma questão que traz trigonometria com geometria analítica. Eu vou te fazer um convite aí, dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver as opções para marcar, as alternativas ficam aí abaixo. E aí depois você acompanha a resolução comigo, beleza? Bora fazer. Diz assim a questão: na figura a seguir, tem-se parte do gráfico da função f de R em R, né, domínio real e imagem real, definida por f de x igual a cosseno de x sobre 2, no qual estão destacados os pontos A e B. Aí apresenta o gráfico para a gente observar. Os pontos A e B pertencem à reta de equação. Aí uma dessas opções para a gente marcar. Vamos lá começar a resolver então? Bem, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos por partes, assim dizer. Os pontos A e B pertencem à reta de equação. Bem, se eu quero ter a equação de uma reta por dois pontos, com geometria a gente consegue fazer. Só que para isso eu preciso ter as coordenadas dos pontos, né, obviamente. E dá para perceber que tanto o ponto A quanto o ponto B são pontos que pertencem à curva. Ok, e a curva é uma curva de uma função cosseno. Então vamos analisar aqui. A função f de x igual ao cosseno de x sobre 2. O gráfico de uma função cosseno, apenas o gráfico, já dá para fazer um estudo completo. A ideia hoje aqui é resolver o exercício. Então, os coeficientes dessa função, porque uma função cosseno ou uma função seno, ela pode ser, não é que ela pode ser, ela tem coeficientes escritos da seguinte maneira. Ela completa vem assim. Então, toda função tem todos os coeficientes descritos, né? Nesse caso, o coeficiente A vale 0, o coeficiente B é igual a 1, o coeficiente C ele vale 1 meio, né? Que é o coeficiente C, é aquele valor que acompanha o x. Então, aqui tem 1, fica 1 meio. E o coeficiente D vale 0. Cada um deles nos ajuda a entender o comportamento da curva como um todo, ok? Mas hoje eu vou me preocupar principalmente aqui, ó, com os pontos máximo e mínimo que essa função vai atingir e o período, para eu saber o tamanho que essa curva, né? O período, o movimento completo que ela faz. É sabido que uma função seno, uma função cosseno, funções trigonométricas, elas são periódicas, né? De momentos em momentos a curva se repete, ela repete o seu padrão. Então, beleza. Como eu estou preocupado em querer saber primeiro os pontos máximos e mínimos dessa função, isso aqui é feito observando esses dois coeficientes. Assim a gente pode ter esses valores. E de uma maneira bem fácil, basta somá-los e subtraí-los. Se a gente somar 0 mais 1 dá 1. E se a gente subtrair 0 menos 1, dá menos 1. E assim a gente descobre quem é o ponto máximo e o ponto mínimo da função. Que legal isso, hein? Isso aqui é legal, ó. Então quer dizer que essas coordenadas, ou melhor, essas marcações no gráfico, 1 positivo, menos 1 negativo. Certo, aí já me ajudou bastante. Outra coisa que eu preciso saber é o período, né? Porque uma curva de cosseno ela tem um comportamento em um período assim mesmo, ó. Isso é um período de uma curva de cosseno. Então, se eu souber onde essa curva para, vamos assim dizer, no primeiro período, vai ser aqui, e no primeiro período do lado negativo vai ser aqui, eu consigo determinar os valores
das coordenadas do ponto A e do ponto B. Isso também vai me ajudar a identificar as coordenadas. E isso, como eu posso descobrir através desses coeficientes? Quem me ajuda a descobrir isso é o coeficiente C. Esse é o coeficiente da função que nos ajuda a determinar o período. E ele nos ajuda a determinar o período da seguinte maneira. Ó. Período é 2π sobre o módulo desse C, desse coeficiente C. Então, substituindo aqui, 2π sobre o módulo de 1/2 é 1/2. Aqui a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, fica 4π. Aí, legal. Isso quer dizer, vamos escrever aqui, que quando ela termina o seu primeiro comportamento de curva para o lado positivo é 4π. E para o lado negativo, menos 4π. Agora sim, a gente consegue determinar as coordenadas do ponto A e do ponto B, porque o movimento completo de um período ele é dividido em partes e partes feitas à metade. Isso quer dizer, então, que de 0 até 4π, se eu dividir a metade, bem aqui nesse ponto, metade de 4 é 2, é 2π. E esse ponto e o ponto A, ele pega e divide cada parte dessa à metade novamente. Então, se eu tenho que essa distância é 2π, metade dela é π. Né? 2π dividido por 2 é π. Então, isso quer dizer que bem aqui em cima do ponto A, no eixo x, a medida é π. E a mesma coisa acontece do lado negativo, porque lembra, a função trigonométrica ela é periódica. Dentro desses períodos, ela repete o seu comportamento. Então, as mesmas distâncias que eu tenho para o lado positivo, vai ocorrer no lado negativo. Isso me leva a crer, então, que aqui, no ponto B, deixa eu marcar direitinho, ó, essa marcação no eixo x, do lado negativo, que vai nos ajudar a determinar o ponto B, é menos 2π. Não é isso? Menos 4π, divide a metade, menos 2π. O B está bem nessa metade. Que legal, cara, porque agora, vai observando aí, eu consigo determinar as coordenadas do ponto A e do ponto B, para assim eu determinar a reta, a equação da reta. O ponto A, então, que é um ponto que está em cima do eixo x, ele tem um valor de coordenada no próprio eixo x, que nesse caso nós descobrimos que é π, e a coordenada do y é 0. Pontos que estão em cima do eixo x têm coordenada y nula. E o ponto B é um ponto que está deslocado, não está em cima do eixo, ele tem coordenadas para x 2π, menos 2π, e para y, menos 1, ponto mínimo da função. E isso é o que nós precisamos para determinar a equação da reta. E essa equação da reta nós vamos fazer por determinante. Olha só como é que é legal. A gente coloca assim, ó, π e 0, menos 2π e menos 1, 1xy, π e 0. Beleza? Agora, vamos multiplicar as diagonais. Aqui eu tenho π vezes menos 1 é menos π. Menos 2π vezes y, menos 2π vezes y. E x vezes 0 dá 0. Vamos anotar esses valores aqui, ó. Então, aqui eu tive menos π, menos 2πy. Nas diagonais secundárias, a gente vai multiplicar e trocar o sinal. Então, aqui deu 0. Menos 1 vezes x é menos x, troca de sinal, fica mais x. E aqui tem y vezes π, positivo.
né? Aqui deu menos x, aqui vai dar y vezes π. Positivo, só que a gente troca de sinal e fica negativo. Vai ficar menos 2πy. Vou botar assim para ficar parecido com o que eu escrevi antes. Igual a zero. Isso aqui vem da condição de alinhamento de 3 pontos, né? Um estudo feito em geometria analítica. Então, organizando aqui, eu tenho x menos 2πy com menos 2πy dá menos 4πy. Peraí, só que deu uma viajadinha aqui, né? Vamos apagar. Se é menos πy, por que menos 2πy? Ô, Flávio, viajou. Vamos tirar isso aqui. Agora sim. Menos 2πy com menos πy dá menos 3πy. Isso, vamos ficar ligado. Menos π igual a zero. Aí chegamos na equação da reta que ele pediu. É isso? Vamos ver aqui qual é o item correto a marcar. Vamos dar x menos 3πy menos y igual a zero. Isso aqui é o item A. Vou botar tudo aqui na tela para a gente ver. Isso, ó. O item A é a resposta da questão. Curtiu? Pô, achei bem legal essa questão, cara. Bem legal. Né? Você trabalha com geometria analítica, trigonometria. Foi bem pensado. Gostei de resolver. Se você gostou também, dá um like aí no vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Eu trago toda semana aí conteúdos diferentes para a gente poder trabalhar a matemática, questões de vestibulares, uma questão ou outra que eu acho interessante da gente trabalhar. E vamos aí divulgar a matemática, né? Vamos estudar matemática, galera. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.